Professor, boa tarde. Tudo bom? Tudo, senhor? Estamos aí. Tá frio aí em São Paulo, né? Ah, um pouquinho. Aqui tá gostoso, mas choveu de manhã a manhã inteira, agora que parou. É aqui também. Choveu bastante, inclusive. Ô professor, antes de começar a aula, você poderia explicar de novo as linhas de ação, principalmente naquele exercício, eu esqueci o número, calma aí. Aquele que tem uma placa, sabe? Ah, sim. É Eu o ia pedir ontem, eu ia exercício pedir, 2, né? isso, eu ia pedir ontem, só que, tipo, como já tava, no limite do horário, eu deixei pra hoje mesmo. A linha de ação, ou você, para você determinar o momento, ou você conta do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, certo? E você tem que, essa distância tem que ser sempre a distância perpendicular a um plano que você imagina que passe pelo eixo. Então, a linha de ação da força, no caso da força FB, ela está na horizontal, certo? Ela está na horizontal. Peraí, A a FB? FA e FB, as duas, tá? A linha de ação é a que passa por FA e FB, correto? Muito bem. Pera, deixa eu só admitir a Isa para ela me ajudar. Pronto. Oi, Isa. Oi, Pipoca, tudo bem? Tudo. Já te pus aí como cor, tá? Já tô pondo Tá. a turma para dentro. Então, David, ó, a força, as duas forças estão na horizontal e o eixo está aqui embaixo de rotação, correto? Você está olhando a figura? Então, o braço é a distância da linha de ação até o eixo numa distância perpendicular. Então, a distância de FA até o eixo é A. E a distância de B até o plano que passa pelo eixo de rotação é A também. Então, para você calcular o momento, você tem que determinar a distância que é perpendicular. Ou seja, ou o ponto da aplicação da força, ou você deslocar a força ao longo da linha de ação dela. A linha de ação é que passa pela força. Essa linha de ação, e você pega a distância que é perpendicular à linha de ação até o ponto que você considera. Por isso que o momento de B é FB vezes A e o momento de A é FA vezes A. É sempre distância perpendicular, tá? Mas, professor, é arbitrário, tipo, a O escolha do momento é eixo? sempre. Não, é que o momento de força, a força só vai causar um momento, uma rotação, se ela é a sua componente perpendicular sempre. Se ela estiver no corpo e for perpendicular, a distância é essa mesma. Se não for, você tem que decompor, achar componente perpendicular, certo?
Normalmente é o FY, que nem aquele exercício lá do exercício 5 de soltar a trava. Lembra que eu decompus a força para ficar o FY. Agora, é a mesma coisa que passar, ser perpendicular à linha de ação. Repara que no exercício 5, eu fiz todo o cálculo com FY e deu 1530, certo? Se eu fizesse só pegando a força F que ele está fazendo, que é o peso, e a linha de ação que passa pelo peso, e pegar a distância perpendicular até o eixo, dava 20. E o resultado seria o mesmo. É o peso vezes 20. Eu fiz a decomposição e eu cheguei no mesmo resultado. Então, ou você decompõe, ou você passa a linha de ação da força e uma reta perpendicular a essa linha de força. Não é que é uma regra, é que o resultado é o mesmo. É que, ô, professor, eu entendi bem nesse caso do exercício 5. Agora, no exercício 2, sei lá, tipo, eu achei bem particular, eu ainda não É, é consegui um, visualizar muito bem. é um pouco particular esse mesmo. É um pouco, é verdade. Mas só que como a força, veja que o FC, o momento dela é zero, né? Porque ela está a linha de ação dela faz o ângulo de 0 graus com o eixo. E, portanto, ela não causa momento. Já FA e FB, a distância até o eixo da linha de ação é a distância A, que é perpendicular. Não, mas então, professor, tipo, é nesse caso, e se eu, tipo, colocasse o eixo na vertical, sabe? Seria totalmente diferente, não? Ou Não, eu mas tô confundindo as coisas? o eixo, qual eixo? O? O ponto O? É porque, por exemplo, o eixo nesse caso tá na mesma reta que tá a força C, né? Sim, se tivesse em cima, o É, se momento, tivesse, o se tivesse momento tipo. seria FC vezes A. Então, mas não ia dar tudo diferente? Dependendo. Por exemplo, se você colocasse o O no eixo onde está FA e FB, o momento de FA e FB ia dar zero, o momento de FC seria FC vezes A. Mesmo se ela estando nesse lugar. Então, aí teria que dar outra alternativa, né? É isso que eu não entendi. Tipo, é muito Sim, arbitrário, não não. é? Não, tudo bem, alternativa, mas você não pode mudar o eixo do jeito que você quiser. Como eu vou mudar o eixo? O eixo da força FA-FB não é esse aqui, ó, na horizontal? Por que você quer pôr aqui, ó? Não, é onde está a força aqui, ó. Onde a direção e sentido dela. Esse é a linha de ação dela. Não é aqui, tá? Professor, melhor deixar para depois, senão a gente vai tomar muito Tá tempo da bom, aula e eu ainda tá, não ficou muito claro, perdão, não tá foi. bom. A gente conversa um pouco. Boa tarde para todas as pessoas que estão neste Boa tarde, momento, professor. Boa tarde, professor. momento difícil, no meio de Pro, um... Siga, posso tirar uma dúvida? pode. Qual é a orientação da força do vetor tração? Porque eu estava fazendo um exercício e ele estava no sentido oposto que normalmente a gente usa. Então, precisaria ver esse exercício. O sentido da tração é do sentido, você pensa no sentido de puxar. É Então, porque, ó, você tem um corpo aqui, ó. Vamos pegar essa caneta, tá bom? Se eu amarrar um cabo aqui, ó, a tendência da caneta é cair, não é? sim. Você puxa para cima. Então, a tração tem essa direção do fio e no sentido de puxar. Então Sim, ela seria para cima. sim. Eu coloquei assim, mas estava para baixo. E qual o problema? É num livro do Newton, Ah, aquele Tópicos de Física. sei, sei. Se você conseguir bater uma fotografia e mandar para mim, eu vejo, tá bom?
Ok, E eu te respondo, tá? ok. Depois eu mando. Obrigada, Pro. Nada. Vamos lá, então. Lá, lá, lá. Muito bem, estamos vendo aí? Muito Sim. bom. Vamos lá. É a última aula da apostila 4, tô certo ou não? Muito bem. Sim. Então, vamos iniciar nesse momento a chamada gravitação universal. Gravitação universal, de uma maneira geral, é o estudo dos planetas. Podemos esticar isso até o nosso universo. Hoje em dia, as coisas são muito mais simples de entender, quer dizer, de a gente constatar as coisas, porém, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente descobre que nós estamos longe do conhecimento, longe do tamanho do nosso universo, né? Inclusive, tem um destaque aqui logo na primeira página da apostila, que eu coloquei como observação. Na astronomia, usa-se a unidade denominada unidade astronômica, chama-se UA, que corresponde à distância média da Terra ao Sol, que é aproximadamente 149 mil milhões ou 150 milhões de quilômetros. Então, nós estamos falando nesse momento de coisas grandiosas, astronômicas. E para não toda hora ficar colocando 150 milhões, eles resolveram estabelecer, 150 milhões de quilômetros corresponde a uma unidade astronômica. Isso é só para vocês terem uma ideia, normalmente se toca nesse assunto quando você tem alguma situação aí, tá? Mas você imagina numa distância média do Sol à Terra, 150 milhões de quilômetros. Não é fácil. As coisas são bem grandes, as coisas são muito distantes. E hoje, se a gente tem dificuldade de entender as coisas hoje, e vou falar para vocês, hein? Espaçonaves que estão explorando o universo, que vão à Lua, vão a Marte, e aí se dá a volta em Júpiter, etc., não tem o pensamento pequeno de dizer que é um desperdício de dinheiro. Porque podia fazer hospital com isso. Porque podia fazer saneamento básico com isso. Tudo isso eu concordo que deve ser feito. E nós temos condições de fazer isso. É só você fazer a gestão financeira decente, não da maneira que é feita hoje. Não da maneira de milhões que se gastam no Congresso, com aqueles 530 meba em coma que temos lá no Congresso, que cada um tem uma verba de 130, 140 mil reais. Não sei para quê. É para mandar a carta. Imagina se alguém usa a carta. Uma das verbas é do correio, sabia? Eles têm uma verba de correio. Correio e papel. Quem usa correio de papel? Quem manda a carta aqui? Pro, sabe aqueles broches de lapela? É. O próprio Maia falou numa entrevista que eles têm uma pessoa que todo dia põe e retira no final do dia para cada deputado. Perfeitamente. E o cara ganha e tem um salarinho, né, para isso, não tem? Sim, é um funcionário pago registrado. É um absurdo. Então, o que eu falo é a gestão do dinheiro público, que ela é muito mal feita. Muito mal feita. Agora, mas não pode cair nessa de achar que quando você está gastando milhões e milhões de dólares
para mandar, por exemplo, uma espaçonave para o espaço, etc. Não é, a conversa não é essa, entendeu? Porque, por exemplo, os benefícios para a medicina que a ida do homem à Lua, vocês nem imaginam. Porque para você fazer um foguete chegar na Lua, a tecnologia que você tem, que você precisou imprimir para acontecer isso, ela é enorme. E essa tecnologia, ela é usada hoje para o nosso bem-estar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente escuta essas conversas fiadas, né? Por que gastou tanto dinheiro para ir para Marte, quer ir para Marte e não gasta o dinheiro aqui? São coisas diferentes e que precisam acontecer concomitantemente, né? E eu sempre falo que a ciência, ela só desenvolve com a necessidade do ser humano. As nossas necessidades fazem com que a ciência desenvolva. No momento que a gente não tiver mais necessidade nenhuma, você não vai ter mais o desenvolvimento da ciência. Tá? Mas por que toda essa conversa fiada que eu estou falando? Porque nós estamos falando numa observação de planetas, de observação de universo, numa época que eu tenho umas datas aqui, ó, onde o filósofo Ptolomeu, que vocês são grandes filósofos, que vocês têm aula com o Dieguinho, quem tem aula com o Diego é um grande filósofo já por consequência, não é? O Ptolomeu tinha suas teorias, tudo bem. Essas teorias do Ptolomeu durou até por volta de 1500, entre 1473 e 1543 foi quando o Copérnico morreu. Onde o Copérnico lança uma nova teoria. Mas vejam, olha como a coisa é antiga. E você acha que esses caras observavam os planetas como? Eles ficavam olhando para o céu. Sabe quanto tempo eles ficavam olhando para o céu, Bigodinho? 10 anos. O estudo dos caras era ficar olhando para o céu e olhavam 10, 15 anos para ver a modificação. É inimaginável uma conversa dessa, numa época como a nossa. É inimaginável. E os caras conseguiram determinar muitas coisas, tá? Então, numa escala, como é que chama? Uma reta. Como é que chama quando o professor de história que passa aquela reta que põe as datas? Linha do tempo. Então, nós estamos falando em Ptolomeu, onde o Ptolomeu tinha a teoria dele, que era a teoria do geocentrismo. Geocentrismo é considerar a Terra o centro do universo. Bom, considerar a Terra o centro do universo com uma explicação básica, porque você tinha como linha de ação a igreja, né? Até vinha a reforma da igreja, existia aquele órgão da igreja chamado Inquisição. Se falasse alguma coisa contra, né? Churrasquinho de gente, pega o espeto, enfia lá onde você puder enfiar e faz churrasquinho de gente assim na praça pública. E antes de ser queimado, você passava pelado pela rua sendo apedrejado. Essa era a nossa igreja. Hoje em dia, bom, deixa eu falar, não quero falar muito disso. Mas tudo bem. Então, essa teoria do geocentrismo, ela vem de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. É uma filosofia religiosa. Tá? Muito bem. E dentro dessa perspectiva, estaria certo pensar, pô, a Terra realmente é o centro do universo. Mas com observações,
vem um cara, aí já estamos falando entre mais ou menos 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, né? Mais ou menos. O Brasil foi descoberto em 1500, não é isso? Acho que é, né? Muito bom. Aparece Copérnico, Nicolau Copérnico, um físico, um cientista, que diz que, olha, a Terra não é o centro do universo, não. É o Sol o centro do universo. Além da conta, essa história conta que a Inquisição foi para cima dele e ele foi queimado. Não tem muitas certezas disso, né? É que nem Joana d'Arc. Joana d'Arc foi a primeira feminista que levantou a bandeira das mulheres. Diz que foi queimada em praça pública. Não tem muitas provas sobre isso, não. Mas que ela foi uma mulher do capeta, foi. Isso ela foi mesmo. Você vê as histórias dela, ela não era fraca, não. Bom, mas o Copérnico falou da teoria do chamado heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo. Tudo na base da observação. Foi uma teoria que ele não conseguiu provar e não deu certo. Aí vem o Galileu. O Galileu Galilei era o melhor. Para mim, ele era o cara. Que ele era muito malandrão, sabe? Ele era esperto. Sabe aquele... Imagina o Galileu Galileu, ele mora naquele bairro do Rio de Janeiro, que onde tem os botecos, os bares, assim, meio que no morro. Mas é um bairro de tradição mesmo, não é Leblon, não. Acho que é Santa Teresa que chama. Lá tem os malandros do samba. Eu acho que o Galileu Galilei era dessa turma, porque ele era bom. Ele conseguia driblar a Inquisição, entendeu? E ele viveu na Inquisição mesmo. Não foi fácil ele sobreviver. O Galileu, estou falando de 1564 a 1642, que é quando já pega o Newton. O Newton é o cara da mecânica nossa, que a gente estuda até hoje, mas ele já viveu quando a Inquisição não existia mais, já vinha acontecido a reforma da igreja. Aí ele viveu numa época melhorzinha, né? Bom, o Galileu falou que o Sol era o centro do universo, tá? E aí começa, baseado nos estudos do Galileu, aparece um cara chamado Tycho Brahe, que é 1546 a 1601, ele já, pegando os estudos do Copérnico e do Galileu, ele começa a estudar. E ele morre meio cedo, né? Não morre muito, não é um cara assim. Mas ele tinha um assistente, que era meio que faz tudo, sabe? Que varria o escritório, que dava cafezinho para ele, tal, ajudava, mas esse cara gostava muito do que ele fazia. E conta também a história que enquanto ele estava limpando tal, ele anotava as coisas que o Tycho Brahe escrevia. E quando o Tycho Brahe morreu, aí ele consegue reunir tudo isso e começa a desenvolver a sua teoria, que são as teorias, ou seja, as leis de Kepler, Franz Kepler, tá? Onde nós temos as 3 leis que vão nos ajudar a entender um pouquinho o nosso universo. Tá bom? Aí nós estamos ele morre em 1630, tá? Logicamente que o Newton também já tinha ajudado muito, tal. Bom, muito bem. Então nós temos as nossas... A aula de hoje é uma aula fácil, tranquila. Não vamos ter problema nenhum, tá? Essa matéria, por mais que a Isa fica brava, mas ela é muito fácil. Ela é fácil. Vocês vão ver, vocês vão ter facilidade, porque no momento que nós estamos no curso, nosso curso faltam 10 aulas para acabar. As 2 últimas aulas são 2 aulas extras. Se eu der ou não der, ninguém morre, entendeu? Então, nós já estamos num estágio já profissional mesmo, sabe? Quase pós-doc de física mesmo, tá bom?
Então, nós temos 3 leis. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. Primeira lei. A primeira lei é a chamada lei das órbitas. Lei das órbitas. Bom, se imaginava, e que se a gente olhasse para o céu, os caras tinham uma ideia de que os planetas giravam em torno do Sol. No começo, os planetas giravam em torno da Terra. Mas os planetas girando em torno do Sol numa trajetória circular. E nós, muitas vezes, vamos adotar essa trajetória circular. Mas, através de estudos, eles perceberam que a trajetória não era circular. Então, qual é a chamada lei das órbitas? Ela diz assim: admitindo o Sol, e aqui eu fiz o desenho do Sol, como referencial, os planetas descrevem órbitas elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Vocês já estudaram as elipses em geometria, matemática? Ainda não. Estuda, Isa? Estudo o Tião dá sempre quando ele termina a geoanalítica, ele sempre dá alguma Tá. coisinha. Aí ele vai falar elipse, vai falar hipérbole, vai falar algumas coisas aí, né? Até a circunferência mesmo. Bom, você repara que a circunferência... Aí, veja bem que a elipse, ela tem 2 eixos. Repara bem. Ela tem um eixo maior e tem um eixo menor. A circunferência, esses eixos são iguais. Corresponde aos raios, né? Tá? Então, a excentricidade de uma circunferência é 1. Porque o eixo vertical e o eixo horizontal é igual, que são os diâmetros. Então, a excentricidade é igual a 1. Já a elipse tem uma excentricidade diferente. E é isso que determina uma elipse, tá? E ela tem 2 focos. O que são os focos? São pontos que, se você colocar um barbantinho aqui nesse lugar aqui, ó, e colocar põe um prego aqui nesse lugar, põe um barbante aqui, pega uma caneta, você consegue fazer essa elipse aqui, tá? Mas isso é mais para o Tião fazer. Então, a ideia em que os planetas, e aqui eu tenho um planeta que está se movimentando aqui, ó. Então, isso daqui é um planeta, tá? A trajetória dele é uma elipse, cujo Sol ocupa um dos focos. Essa é a primeira lei do Kepler. Observe que, enquanto o planeta está dando uma volta aqui, ó, ele tem 2 pontos, que são esses 2 pontos que eu estou marcando aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que está mais perto do Sol, não é? E esse ponto aqui é onde ele está mais longe, né? Esse ponto aqui, que ele está mais perto, nós chamamos de periélio. E o que ele estiver mais longe, nós chamamos de afélio. Tá? É fácil guardar, hein? P de perto, periélio. A de afastado, afélio. Certo? Tudo bem? Aqui eu também fiz uma observação. Você pode ter a Terra aqui, ó, e a Lua aqui. A trajetória da Terra, da Lua em relação ao Sol, a Terra, a Lua em relação à Terra, também é uma elipse. Quando ela estiver mais perto da Terra, nós chamamos de perigeu. Quando ela estiver mais longe, nós chamamos de apogeu. Quer dizer, em vez de ser Sol e planeta, é Terra e Lua, por exemplo. Isso é específico só para conjunto Terra-Lua. Tudo bem?
todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, todos, de uma maneira geral, eles têm esta órbita em torno do Sol. Tá? A Lua já é um satélite da Terra. Tudo bem até aí? Beleza. Muito bom. Primeira lei. Bom, deixa eu subir um pouquinho essa figura. Isso. Vamos à segunda lei. Henrique levantou a mão. Fala, Henrique. Professor, eu ainda não entendi a definição de elipse. Como é que ela se caracteriza? Bom, eu também não vou te dar a definição de elipse, porque eu não sou professor de matemática, eu tenho medo até de errar a terminologia, né? Imagina que você tem uma circunferência em que a circunferência seria... Pô, vou apagar isso aqui, ó. Que a gente fizesse uma circunferência assim, ó. Isso aqui é o diâmetro, não é? Esse pedaço aqui não é igual a esse pedaço? Quando esse segmento vertical e horizontal forem iguais, a gente fala que a excentricidade é 1. Isso aqui é uma circunferência. Agora, se essas distâncias aqui, esses segmentos forem diferentes, nós temos a formação de uma elipse. Tá? Qual é o nome disso? Essa distância aqui, ó, é o eixo maior, essa daqui é o eixo menor. Então, se você fizer a divisão entre o eixo menor e o eixo maior, te dá um número menor do que 1, né? Essa é a característica de uma elipse. Tudo bem? Entendi. E outra. O Tião vai dar as equações, né? Ele dá uma equação da circunferência, ele dá a equação de uma hipérbole, de uma equação de uma elipse. Tá bom? Beleza? Bom, muito bem. Segunda lei. Essa segunda lei é sensacional. Tá? Ei, observação, gente. Tudo olhando para o céu, 20 anos. Não tinha nada para fazer, não tinha internet, não tinha EAD, não tinha nada. Segunda lei, a chamada lei das áreas. Lei das áreas. Bom, eu vou pegar um planetinha, um ponto aqui, ó, como se fosse um planeta, tá? Professor, a Bia perguntou no chat. Pode falar. Perguntou no chat. Ela perguntou qual foi a primeira lei, ela não entendeu. A lei das órbitas. A órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse cujo Sol ocupa um dos focos. Ela falou ok aí? Falou, ela agradeceu. Muito bem. Segunda lei, lei das áreas. Nós vamos imaginar, aqui está o Sol, certo? De novo. Muito bem, o nosso Sol está aqui. Vamos imaginar que esse planeta esteja se movimentando nesse sentido aqui, ó. Tá? Imagina uma reta que liga o Sol até o planeta. Essa reta é chamada de reta raio médio. É chamado de raio da trajetória. Distância da trajetória do Sol até o planeta. Cuidado para não confundir com o raio do planeta, com o raio do Sol, com o raio da Terra, que normalmente essas palavras se misturam. Então, eles falam assim, o raio médio da trajetória de um planeta é tanto. Ele está me falando que o raio médio é isso daqui, ó. Agora, eu coloquei uma observação. O raio médio, que é essa distância do Sol, esse segmento imaginário do Sol até aqui, ele é aproximadamente igual à somatória, à média aritmética
do semi-eixo menor e o semi-eixo maior, tá? Então, na verdade, seria essa distância aqui, ó, do Sol até o periélio, mais essa distância do Sol até o afélio, dividido por 2, dá aproximadamente esse segmento que liga o Sol até o planeta. Então, essa é a chamada distância média, que eles costumam chamar de raio médio. Esse é o segmento imaginário. Vamos imaginar, então, que o planeta estivesse aqui também, e que eu ligasse, por exemplo, até o Sol. Aqui. Você está reparando o quê? Que esse segmento aqui varreu uma área, não é? Imagina esse segmento aqui, que ele é imaginário, tá? Ele varre, porque o planeta está se movimentando aqui na trajetória, tá? Então, ele varre esta área. Esta área aqui, ó, que ele varreu, eu vou chamar de área 2. Estou seguindo a figura da apostila, tá? Área 2. E se o planeta, por exemplo, estivesse aqui, nesse momento, né? Nesse instante, né? E o planeta estivesse aqui nesse instante também, eu teria esse segmento, ó, também que liga o planeta até o Sol, e que um segmento que liga até o Sol. Então, esse segmento imaginário também varre esta área aqui, não varre? Esta área eu vou chamar de área 1. O que é que o Kepler sacou? Ele percebeu que o intervalo de tempo que o planeta, nesse intervalo de tempo aqui, ó, que ele chamou, por exemplo, podemos chamar de delta T2, e nesse intervalo de tempo aqui, delta T1, ou seja, no momento em que delta T1 for igual a delta T2, esse segmento varreu a mesma área, ou seja, a área 1 é igual à área 2, no mesmo intervalo de tempo, ou proporcionais, em intervalos de tempos proporcionais. Repara que essa área aqui, ó, A2, ela é mais magrinha e a A1 é mais gordinha. Mas essas áreas têm o mesmo valor. Então, ó, como é que se fala a lei das áreas? O segmento imaginário, que é o vetor posição, que é esse segmento que eu tracei aqui, que liga o Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em intervalos e tempos iguais. Ou varre áreas proporcionais em intervalos e tempos proporcionais. Ora, tá na cara que esse pedaço aqui, ó, esse arco é menor do que esse, né? Vocês conseguem ver bem isso, né? Esse arco é menor do que esse aqui. E como é que ele consegue fazer um arco maior, percorrer uma distância maior no mesmo tempo? Qual é a possibilidade para que ocorra isso? Percorrer uma distância maior no mesmo tempo. O que ele teria que... menor. Hã? O raio tem que ser menor. Não, mas tem uma característica do planeta. Para um planeta percorrer essa distância toda aqui, no mesmo tempo que essa distância menor, é porque ele tem o quê? O que vocês acham? Percorrer uma distância grande e gastar o mesmo tempo que uma distância pequena. Ele tem que ter o quê? Ah, velocidade. Velocidade diferente. Então, eles perceberam que a trajetória, a velocidade de um planeta em torno do Sol não é constante. Tá?
Então tá na cara que quando ele vamos pensar aqui no periélio e aqui no afélio. Então, como ele vai ter que percorrer uma distância maior, tá na cara que aqui a velocidade dele é maior. Então, ó, nesse sentido do afélio para o periélio, a gente fala que o movimento é acelerado. E no periélio, então, ó, no periélio, velocidade máxima do planeta. Então, quando ele vai se aproximando do Sol, a velocidade dele vai aumentando. Ficou feio isso aqui, essa coisinha aqui que eu fiz, né? Ficou muito feinho. Então, ó, nesse sentido, o movimento é acelerado. E a velocidade máxima dele é no periélio. Já quando ele vai do periélio para o afélio, como ele vai percorrer uma distância menor, a velocidade dele vai diminuindo. Então, nesse sentido, o movimento é retardado. Quer dizer que, significa dizer que no afélio, o que nós temos? É a velocidade mínima do planeta. Ok? Então, a ideia do movimento circular uniforme não existe. O movimento é variado mesmo. Tá? Baseado nessa ideia, nessa observação. Percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Quem que percorre? Esse segmento imaginário entre o Sol e o planeta. Tudo bem até aí? Beleza? Vamos lá. Terceira lei. É a chamada lei dos períodos. Atenção. Período, usar a letra T grandão. Quem é que alguém tem algum aluno bom aí, profissional, que diz para mim o que é período? Um de cada vez que eu não consegui entender. Alguém pode lembrar para mim, dizer o que é um período? É o tempo de uma volta? Tempo para se repetir um evento. Tá. O nosso evento é para dar uma volta em torno do planeta, do Sol. É o tempo, tá? Muito bem. Qual é a lei dos períodos? Meu, essa lei é punk, cara. Eles tiveram a ideia aqui o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou chamar raio médio. Raio médio é aquele segmento lá que liga o Sol no planeta, que é a média entre o semi-eixo menor e o semi-eixo maior dividido por 2, ou a distância do Sol ao periélio, ou a distância do Sol até o afélio. Uma média, dá esse raio médio, que é essa distância do Sol até o planeta. Isso é o raio médio. Vamos representar pela letra R, tá bom?
o que é que os caras descobriram? Que todos os planetas que pertencem ao nosso universo, que o cubo do raio médio sobre o quadrado do período de revolução do planeta, isto é constante. Para todos os planetas do nosso universo, e os caras chegaram nessa conclusão só na olhada. O Newton ajudou muito nessa terceira lei. Tá? Essa constante, ela é representada pela letra K. E alguns chamam de Kp, que é a chamada constante de Kepler. Constante de Kepler. Você pega essa distância que liga o Sol até o planeta, por exemplo, até Júpiter, e calcula o período de revolução de Júpiter. Quanto tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol? Faz a conta, dá um número. Pega a Terra, distância 150 mil quilômetros, 150 milhões de quilômetros ao cubo, dividido por quanto tempo demora a Terra para dar uma volta em torno do Sol? 365 aí, tem umas horas. Um ano, quer passar para hora, minuto, do jeito que você fizer, faz a conta, o número vai dar o mesmo. Isso é muito louco. A gente começa a parar para pensar. Eu não gosto de parar para pensar muito nisso, porque eu fico. Tem duas coisas que eu ainda, na minha vida, assim, elas é uma incógnita e eu não faço muita questão de saber, porque eu não sei. Uma é o funcionamento do corpo humano. Você já parou para pensar? O funcionamento do corpo humano, nesse momento você está assistindo a minha aula chata pra caraca, num puta de uma semana lazarenta, o seu corpo humano está funcionando sem você mandar. O teu fígado está filtrando, o rim está filtrando, o figo, o que faz o figo mesmo? Solta billings, é isso? Desintoxica o corpo. É. Você come um monte de porcaria. Eu acabei de comprar aqui um sorvete de coco maravilhoso. Sabe quanto custou? R$1. O que você imagina que tem nesse sorvete de R$1? Coco é que não tem, logicamente. Então, o nosso corpo, nesse momento, ele está o quê? O figo está trabalhando para deixar a gente bom. Você está enxergando. Você precisa mandar você respirar? Você precisa pensar em respirar? Então, nosso corpo, o corpo humano é um negócio, uma máquina, que é a máquina mais perfeita do mundo, logicamente. É muito louca, cara. É doido. Isso é doido. Essa é uma coisa que eu fico pensando, eu falei, meu Deus do céu, como é que criou isso? 2, é a criação do universo. Como é que pode os planetas estarem nessas órbitas? Com essa relação aqui, todos. Quem criou essa bagaça? Como é que aconteceu isso aí? Lá no Big Bang, aí teve o Big Bang de repente aconteceu isso e ficou assim. Gente, tem alguma coisa a mais aí? Sei lá. Einstein disse, o Einstein falou, eu vou até aqui, depois disso não consegui mais. Aí ele falou, só Deus. Engraçado, né, o Einstein ter falado isso. Tá? Eu infernizei minha mãe por um bom tempo porque que a lua não caía na Terra. Minha mãe sofreu comigo, mas assim, foi tipo 3, 4 meses eu infernizando ela porque que a lua não cai na Terra. E ela só falar, mãe, é porque existe uma resultante chamada resultante centrípeta e uma velocidade certa para isso. É isso. Mas a lua está caindo o tempo inteiro. Sim, Mas está todo mundo caindo junto ao mesmo tempo.
Mas minha mãe dava aula de geografia. Imagina aí uma criança de 5, 6 anos querendo saber por que a Lua não cai na Terra. Tadinha, né? Então, gente, são coisas que a gente fica... que não dá para parar, ficar pensando muito, que a gente fica meio doido. Então, deixa barato, deixa passar isso e quem sabe, sei lá. Bom, então, de uma aula de hoje, praticamente, são só discussão das leis de Kepler. Em nível de vestibular, aparecem questões bastante sobre esse assunto. Gravitação universal é um assunto que cai sempre em todas as provas de física. E que se cair, vocês têm que dar graças a Deus, porque vocês vão ter facilidade, né? E a parte das leis normalmente são questões qualitativas ou de maneira bem simples, tá? Então, nós vamos partir para resolver. Teve um ano, que foi o ano de 2009, que foi o ano internacional da astronomia, tá? Que foi de 400 anos do Galileu, etc. E teve muitas provas de vestibular que usavam muitas coisas, ele foi meio que homenagem. Então, tinham muitas questões de gravitação que focavam muito isso, tá? Bom, logicamente que tem algumas provas que vocês sabem que são provas que são interdisciplinares, por exemplo, a Unicamp é uma delas. E aí veja a primeira questão. Ele fala assim que a primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem em uma velocidade constante. Aí dá a fonte, né? Aí vem, a ideia. É correto afirmar que as leis de Kepler, logicamente que essa questão eu pensei da prova, ela está completamente fora de contexto. Aqui ela só serve para nós em física, mas na prova você tinha um texto filosófico, onde você tinha que analisar isso. Tá? As minhas provas que eu faço hoje no Colégio São Luís, elas têm que ter sempre um texto que o cara tem que fazer a interpretação do texto e escrever em física. Mas normalmente se relacionar com outra matéria. O coordenador gosta de artes. Então eu tenho que arrumar alguma coisa de arte para relacionar, colocar um texto lá para relacionar com física. Essa prova que eu vou dar para eles agora, nós estamos estudando eletrodinâmica. Corrente elétrica, resistência, consumo de energia, tá? Então, a minha primeira questão é bem Unicamp mesmo. Isso é muito interessante isso. A minha primeira questão da prova, eu peguei uma música do Capital Inicial, que chama Eletricidade. Coloquei a música lá e eu vou fazer perguntas em cima da música. A segunda questão, eu achei um poema de uma mulher muito louca, que ela fala de resistores, poeticamente. Então, eles também vão ter que interpretar esse poema e responder uma questão de física. Quer dizer, os vestibulares modernos partem por aí mesmo. Então, eu só justifico aqui que essa questão eu pensei, mas teria um texto aí. Então, vejam, ó. Então, ele fala, é correto afirmar que as leis de Kepler confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média. Eu já me ferro aqui. Quando é que foi a Alta Idade Média? Vocês sabem? Eu já tomava cacete aqui. B. Confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América. Vejam que o céu, para as populações antigas, era importantíssima. Não só, né? Por exemplo, os indígenas hoje. Você acha que os índios não olham para o céu hoje para fazer plantação? Por mais que eles tenham tecnologia, mas eles ainda têm essa tradição.
E com a observação do céu, eles sabem muito bem quando é que deve ser o plantio ou não. Como eles aprenderam isso? Foram na faculdade? Não. Ficaram 200 anos aprendendo. Aí teve uma hora que falou, pô, mas peraí, se eu plantar agora, não vai acontecer por causa disso, disso, disso. Se eu plantar depois, vai dar certo. Céu. Tá? C. São a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoraram até hoje. D. Fornecem subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época. Por mais que você seja assim meio assim, que não tenha muita ideia do que nós estamos lendo aqui, tá meio na cara que só pode ser a D, né? Porque a Ptolomeu não pode ser, geocentrismo não pode ser. A Handicap confirmou, olha que louco isso, confirmou as teorias do Copérnico? Sim, mas são modelos científicos para vigorar a partir da Alta Idade Média. Essa aqui é o grande lance, entendeu? E não é. Isso foi depois. Então, a única boa mesmo é D, que fala do heliocentrismo, e aí que eu citei o lance da... Como é que fala? Negócio da igreja lá, como é que é? O órgão da igreja? Inquisição. Inquisição. Muito bem. Tribunal do Santo Ofício. Isso mesmo. Olha a Larissa aí aparecendo na aula. Acho que ela já estava aqui. As internets ruins da vida derrubam as pessoas. Ontem faltava 5 minutos para começar a aula, eu estava sem internet aqui. De repente voltou. Já tinha avisado o Rubão. Ó, Rubão, avisa os caras lá que a aula dançou ontem. Bom, vamos ver o segundo. Sobre as 3 leis de Kepler, são feitas as seguintes afirmações. 1. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol e um dos focos? Certo ou não? Certo. 2. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais? Certo ou não? Certo. 3. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol? Certo ou não? Diretamente proporcional, ó. Aumenta o R, aumenta o T. Diminui o R, diminui o T. Por quê? Para ficar sempre essa constante. Portanto, essa está certa também. Portanto, a resposta seria E. E. Certo? Muito bem. 3. O texto para a próxima questão, é o que eu falei, ó. O ano de 2009 foi o Ano Internacional da Astronomia. Há 400 anos atrás, Galileu apontou um telescópio para o céu e mudou nossa maneira de ver o mundo, de ver o universo e de vermos a nós mesmos. O Galileu montou um telescópio. Quem fez o telescópio? Ele mesmo. Os caras eram punk, meu. Os caras não eram fracos, não. As questões a seguir nos colocam diante de constatações e nos lembram que somos apenas uma parte de algo muito maior. O cosmos. Bonita essa frase, hein? Bonita. Em seu movimento em torno do Sol, o nosso planeta obedece às leis de Kepler. A tabela a seguir mostra, em ordem alfabética, os 4 planetas mais próximos do Sol. Ó, nós temos aqui em ordem alfabética, tá? Marte, 227, Mercúrio, 57, Terra, 149, Vênus, 108. Quem está mais perto do Sol aí? Mercúrio. Mercúrio. Depois. Vênus. Depois. Terra e Marte. Muito bem.
Baseando-se na tabela apresentada acima, só é correto afirmar que Vênus leva mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol do que a Terra? Não. Não. A ordem crescente de afastamento desses planetas em relação ao Sol, crescente, é Marte, Terra, Vênus, Mercúrio? Não, é o inverso. C. Marte é o planeta que demora menos tempo para dar uma volta completa em torno do Sol? Não, é Mercúrio. Mercúrio leva menos de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol? Dona Ana? Sim, Ana. Por que você tá tão afirmativa? Ah, o que é que sobrou, não? Sim, mas você antes de você falar para mim que o D era, você falou o C. Por conta da distância. E o que tem a ver a distância com o tempo? Não sei, eu penso, quanto menor a distância, menor o tempo. Quanto menor a distância, menor o tempo. Quanto maior a distância, maior o tempo. Mas Certo? também depende da velocidade. Tudo bem. Não, mas não importa. A razão aqui tem que dar sempre o mesmo número, não é isso? Isso. Então, o que significa dizer o seguinte, ó, R maior implica o quê? Em um período maior. Período maior. Podemos completar. R menor implica em período menor. Ele não é inversamente proporcional. É diretamente proporcional. R cubo diretamente proporcional a período quadrado. Então, o Mercúrio é o que está mais perto. Desculpa, o que está menos perto. Se a distância dele é menor, o período dele é menor. Ou seja, o Mercúrio leva menos de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Por quê? Quando está falando em um ano, ele está se relacionando à Terra. E a Terra demora um ano. Marte não. Marte não é a maior distância? Maior distância, maior tempo para dar uma volta. Quer dizer, em Marte, a maior distância é Marte, né? Lá você demora mais tempo para fazer aniversário. Demora mais para ficar velho. E não se esqueça que você vai ficar velho moço, é o tempo que demora para dar uma volta em torno do Sol. Cada vez que você comemora o seu aniversário, é que demorou-se para dar uma volta em torno do Sol. Quem determinou isso? Alguém aí. É que nem o tempo, né? O tempo de relógio. Você acha que o tempo de relógio, quem que fez? Deus mandou um relógio lá para cima, ó, negada, pega aí o relógio aí, vamos marcar tempo. Não, já estabeleceram. Isso tudo são modelos, né? Tá? Vamos lá, quarto. 2 planetas A e B do Sistema Solar giram em torno do Sol com períodos de movimentos TA e TB. Vou escrever. Período de A e período de B. Raios orbitais 8R e R. Então, vem a conversa. Ó. Raio orbital, raio. Distância do Sol até o planeta. Tá? Então, ó, o raio, essa distância do planeta A até o Sol é 8R. E o raio, a distância do planeta até o Sol do B é R. Com base nas leis de Kepler, é correto afirmar que a razão entre TA e TB. Ele quer saber quanto que vale a razão entre TA e TB. Certo? Fácil? Fácil, né? Como é que a gente trabalha com isso? A gente trabalha com o quê? Com a terceira lei de Kepler. RA ao cubo sobre TA ao quadrado
é igual a quem? A RB ao cubo e TB ao cubo, ao TB ao quadrado. Concordam? Para qualquer planeta. Isso vale para satélite também, vale para a Lua em relação à Terra. Tá? Essa é constante. Bom, como você quer TA sobre TB, eu vou isolar aqui, ó. Vou subir o TA ao quadrado, dividir por TB ao quadrado, igual. Passei o TA para cá, RA ao cubo sobre RB ao cubo. Portanto, TA ao quadrado, TB ao quadrado igual a... Quanto vale RA? 8R. Ao cubo. Quanto vale RB? R. Ao cubo. Portanto, quanto é que dá isso? TA ao quadrado sobre TB ao quadrado é igual a quanto? 8 ao cubo? Certo ou não? Olha as alternativas, olha as alternativas. Então ele já tirou a raiz. TA sobre TB, raiz quadrada de 8 ao cubo. Vê se você concorda que 8 ao cubo não é 8 ao quadrado vezes 8? Portanto, 8 raiz de 8. Pronto. Essa é a razão TA sobre TB. É essas coisinhas que caem, viu? Tá? Sobre as leis de Kepler. Não tem muito segredinho, não. Quer ver os 5? O planeta hipotético Celsius, que foi em minha homenagem, gravita em órbita circular em torno do Sol. O raio da órbita do planeta Celsius é 4 vezes maior que o raio da órbita terrestre. Então, ó, vou escrever aqui, ó, que o raio, aqui que é o raio da órbita, é a distância média, diz que é 4 vezes o raio da órbita da distância da Terra em relação ao Sol. Tudo em relação ao Sol, adotando como referencial, tá? Que também circular. Determine o período de translação do planeta em anos terrestres. Eu quero o período do planeta Celsius em anos terrestres. O que eu faço? Sigo lá. Ó. Distância ao cubo. Período ao quadrado. Tem que ser igual a quem? Distância da Terra ao cubo. Período da Terra ao quadrado. Certo? Bom, a pergunta quem que é? É o período do planeta ao quadrado? Vou isolar. Isolando, como é que fica? Ó, distância do planeta ao cubo. Estou passando esse cara aqui para cá e esse aqui, multiplicando em cruz. Período da Terra ao quadrado. Raio da Terra ao cubo. Certo ou não? Entenderam aí a matemática de quinta? Ó. Esse aqui eu isolei. Deixei aqui. Passei esse aqui para cá e desci esse. Vamos lá. Qual é o raio do planeta Celsius? Não é 4 vezes o raio da Terra?
ao cubo. Cuidado para não esquecer isso aqui. Qual é o período, hein, da Terra? Ele não quer em anos terrestres? Quanto que é o período da Terra para dar uma volta inteira? Em 2 todos pi? os sons. Hã? 2 pi? Dá pra usar nisso ou não? Não, em anos Um ele ano. quer. Ah, um. Um ano. Isso. Um ano ao quadrado. E aqui você tem o raio da Terra ao cubo. Correto? Quanto que vai dar isso? Raio ao cubo, sobra 4, né? 4 vezes 4 vezes 4. 64. Certo ou não? Raio ao cubo, 4 ao cubo. Quanto que é o período desse planeta? Lá você demora 8 anos para fazer uma festinha de aniversário. 8 anos, né? Então, por exemplo, no meu modo de ver, o Bigodinho teria 2 anos e alguns dias, não é isso? Estou errado. É ou É não é? mais ou menos isso. Você tem mais que 18? Não, tem 18. Então, pronto. Certo? Estaria bem jovem, né? Ô professor, É uma questão tudo de referencial na vida, né? Pode falar. a Bia perguntou no chat se tem que ter o raio da Terra memorizado. Raio da Terra, o quê? Memorizado. Ah, não. Quanto que é o raio da Terra? Quem sabe? Memorizado. 6.400 quilômetros. Isso é dado, viu? Pode ficar sossegado. Tá? Muito bem. Para acabar, admita que o período de revolução da Lua em torno da Terra seja de 27 dias. Ó, período de revolução da Lua em relação à Terra. É 27 dias mesmo ou não? Mais ou menos, né? Isso aqui não regula mais ou menos a menstruação da mulherada? Mais ou menos, né? Por aí, né? Muito bem. Eita, não posso errar agora, hein? Cadê? Eita. Meu mouse tá mal. Puta, perdi um monte de coisa aqui. Cadê o meu negócio aqui, hein, gente? Onde está meu Pro, dá cursor? Ctrl Z. Ah, Se não, ele meu tivesse cursor está aqui, ó. Eita, espera aí que já vai dar erro aqui, ó. Vai dar problema. Ai, meu Deus. Não, espera aí. Saco de Deus. Espera aí, já vou resolver. Vou resolver essa parada aqui. Deu pau. Deu pau bonito. Ó, já sei, tem coisa aqui. Pronto. Vamos lá. Cadê o negócio que eu tinha escrito?
Eu já tinha escrito uma bagaça aqui, não tinha? Onde ele foi? Sumiu? Então vamos lá. Ah, já sei. Bom. Então, escrevi que o período da Lua em relação ao Sol, falamos em 27 dias, correto? Muito bem. E que o raio da sua órbita vale a 60 R, sendo R o raio da Terra. Então, ó, o raio da Lua, que não é o raio do tamanho dela, mas essa distância média, ela vale 60 vezes a distância média da Terra até o Sol. Certo? Muito bem. Considere um satélite geoestacionário. Atenção, vamos escrever, chamar atenção. O que é um satélite geoestacionário? Que não gira ao redor da sua própria órbita? Não. Não. Isso é o que faz com que a pergunta que a Isa fazia para a mãe. A Lua é um satélite geoestacionário. Reparou que quando você olha para a Lua, a face da Lua é sempre a mesma? Que você vê lá na Lua? Alguns veem um coelho, alguns veem o São Jorge. Porque a rotação, primeiro, a velocidade de rotação dela é a mesma velocidade de translação que ela tem em torno da Terra. Então, o que é um satélite geoestacionário? O satélite geoestacionário se movimenta com o mesmo período da Terra. Então, o período da Terra é igual ao período do satélite, que vale quanto? Se mover no mesmo período de... Aqui era legal escrever, né? Esqueci de escrever. De rotação da Terra. Qual é o período de rotação da Terra? Quanto tempo demora a Terra para dar uma volta sobre si mesma? Fala aí. Quanto tempo demora a Terra para dar uma volta sobre si mesma? 24 horas, aproximadamente. Pronto. Então, qualquer satélite chamado geoestacionário, ele se movimenta em torno da Terra com a mesma velocidade de rotação. Então, você olha para o satélite, ele vai estar sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Isso aqui é usado cientificamente para caramba. A maioria dos satélites que tem em torno da Terra são geoestacionários. A palavra geoestacionário não é que ele está em repouso, não é que ele está parado. O que ele está fazendo? A velocidade de rotação dele é a mesma velocidade da Terra. E, portanto, ele está sempre no mesmo lugar. Lógico, ele, em relação à Terra, está em repouso. Se os dois estão com a mesma velocidade, um em relação ao referencial, um em relação ao outro, eles estão na mesma velocidade. Portanto, um tem repouso em relação ao outro. Por isso é chamado de geoestacionário. Transmissões de celular, via satélite, televisão, micro-ondas, todos são satélites geoestacionários. Vocês não imaginam como nós temos satélites na Terra, lá em órbita da Terra e como está poluído lá. Estou pensando em fazer uma expedição de limpeza lá para limpar o espaço. Porque tem muita coisa lá perdida lá que não funciona mais, mas que continua se movimentando. Por quê? Porque tem a velocidade certa. E a Terra atrai e ele atrai a Terra. E continua nessa velocidade. E continua nessa trajetória, como a Lua. Por isso que a Lua não cai, viu, Isa? Mas isso é estudo para as próximas aulas. Tá? Então já sabe que é um satélite geoestacionário, né? É aquele que o período de revolução dele é igual ao da Terra.
Se movimenta com a mesma velocidade. Tem que ter uma velocidade correta, hein? Tem que ter uma velocidade mínima para ele manter lá. Se manter na posição. Se não tiver, ele cai. Vamos aprender a calcular isso? Vamos. Tá? Muito bem. Feito isso, a primeira pergunta que ele faz para a gente qual é? Qual é o período de revolução? Qual é o período de revolução? Satélite, né? Do satélite. O período de revolução do satélite é igual a quanto? Podemos escrever 24 horas. Por quê? Porque ele é um satélite geoestacionário. Certo? E a outra pergunta. Ele quer saber qual é a distância dele Professor, até o Sol, né? Oi, fala. como a gente sabe que é a revolução em volta da Terra e não em volta do Sol? Ah, não. Essa é uma definição. Geo de terra. Geoestacionário. Tá? Entendeu? Não. Não, geo está associado à palavra terra. Sim, tá parado em relação à Terra. Mas ele Está pergunta parado. a revolução. A revolução em relação ao que? A Terra também? Não, ele dá uma volta em torno da Terra com a mesma velocidade de rotação, de revolução. Então a gente fala que ele é geoestacionário porque em relação à Terra está na mesma velocidade. Então posso falar que um em relação ao outro está em repouso, mas eles não estão parados, certo? A Terra não está, a Terra não rotaciona. Quanto tempo demora para ela rotacionar? 24 horas. E o satélite? Também. Porque ele é chamado de... Esse é o satélite geoestacionário. Tá? Mas Quando fala que é geoestacionário, é porque o período de revolução dele em torno da Terra é o mesmo. eu quis dizer que... Como é que eu sei que ele está perguntando a revolução em volta da Terra e não em volta do Sol, que seria 365 dias? Porque eu não saberia falar um satélite sol estacionário. Sacou agora ou não? Mas ele não vai junto com a Terra? Como? Quando faz a revolução, ele não vai junto com a Terra? Vai. Mas o que eu quis chamar a atenção, que eu escrevi aqui, ó, que até chamei a atenção, o que é um satélite chamado de geoestacionário? É que ele está em que tá relação a à Terra. Terra. Certo? Então, essa sua pergunta é: por que eu sei que a revolução é em torno da Terra e não em torno do Sol? Porque ele não está falando, se referindo ao Sol, está se referindo à Terra. Como é que eu sei que ele está se referindo à Terra? Porque ele está chamando de geoestacionário. Tudo que é geo é terra, né? É do grego isso, não é? Melhorou? Sim, obrigada. Muito bom. Então ele quer, qual é o período, qual é o raio de órbita, da órbita desse satélite, né? Ele quer isso. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho relações com a Lua. Então, eu posso fazer relação com a Lua, por exemplo. Né? Aí, escrever o seguinte. Eu posso escrever o seguinte, ó. Que R Lua ao cubo sobre o período da Lua ao quadrado será igual a quem? O R do satélite ao cubo sobre o período do satélite ao quadrado. Quanto é que é o raio da Lua? Ah, eles falaram em 60 Rs. Não foi? Foi dado no começo do enunciado. E qual é o período da Lua? 27 dias, pelo menos pelo que eles deram. 27 dias. Tá? O raio do satélite é o que você quer, ao cubo.
E qual é o período do satélite? Um dia. Um dia. Reparou que eu estou trabalhando com a unidade que me interessa? Tá? Reparou que eu peguei satélite com Lua, mas poderia pegar satélite com a Terra também. Porque essa expressão do Kepler, ela vale para qualquer situação. Bom, aqui é um troço do inferno aqui, né? Isso aqui é R também, né? Isso aqui é o raio do... Ah, isso é o que você quer. Professor, o André lembrou que, tipo, tem que colocar o quadrado ali no período de 27. Isso, tá? Bom, aí, meu, aqui não tem o que fazer, viu? Ó. Aqui, meu, esse exercício aqui é uma desgraça. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 60 R ao cubo sobre 27 ao cubo ao quadrado, né? Vou tirar a raiz cúbica disso aqui. Aí vai ficar 60R, correto? Raiz cúbica de 1 sobre 27 ao quadrado. Eu tenho aqui 729. Tirar essa raiz aí de cúbica no suquelar e agora nesse momento daria aproximadamente, eu tenho aqui um cálculo. 6,7 R. Veja que ficou em função de R. O R é o raio da Terra, tá? Beleza, gente? É isso aí? Então, estamos aí. Vocês têm mais alguma coisinha hoje, não? Tem aula do Márcio. Mas é aula ou é plantão? Não, é aula mesmo. Então tá bom. Gente, bom final de semana para vocês. Terça-feira estamos aí. Tchau, Pro. Bom final de semana. Até terça. Tchau, pipoca. Professor, Pois não, senhor. talvez mais tarde eu te mando no privado, então aí você pode me ajudar naquilo ainda? Posso, manda para mim, pode mandar. É que agora Tá eu bom. tenho também outro compromisso agora aí que é no outra escola. Preciso Pro, Sim, dar- aí sim, eu mando mais tarde também. Oi? Desculpa, daí por te interromper. Aí eu mando aquela dúvida que eu tinha mais tarde também. Pode mandar, Ok. tá bom? Tchau, gente, tudo de bom. Você queria falar algo, Pro? Não, sem problemas, já foi. Eu ia falar que tem Tchau. aula também, então não daria pra mandar agora. Mas, Ah, tá. enfim. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom Tchau, final de tchau, semana. querido. Obrigado. Tudo de bom. Tchau.